Vem com vocês, bora trocar uma ideia? Vem comigo. Quando criança e até minha adolescência, quando eu ia me reunir com meus colegas, meus amigos, né? A gente ficava debatendo qual que era melhor, Cavaleiro do Zodíaco ou Dragon Ball Z. E eu não curtia muito os dois, eu gostava mais de Yu Yu Hakusho. Então, eu não era criticado por um dos dois grupos, eu era criticado pelos dois grupos. Ficava chateado, né? Porque eu era do contra ali na turma. Cresci, fiquei jovem. E aí o debate começou a ser futebol. Eles debatiam sobre o Santos ser melhor, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, né? Ficava aquele duelo ali. E quando todo mundo se reunia para assistir um jogo, qualquer time que fizesse gol, eu curtia. Eu sempre gostei de jogar bola, eu acho legal. Sabe, uma jogada bonita, um gol de bicicleta e tal, por aí vai. Enfim. E também era criticado pelos grupos, né? Porque é o seguinte, o que tá em cima do muro é o que vai ter a maior queda. Até que eu cresci e começou a vir as contas, né? As dificuldades, os problemas. E eu comecei a ver que a solução estava na política. Então eu já votava, né? Então a gente começa a ver que a gente precisa se preocupar mais com política e escolher melhor nossos candidatos, né? Para serem eleitos e fazer as coisas conforme o nosso gosto, nosso desejo. Então o debate começou a ser política. Cada um tinha o seu candidato, tinha outro. Só que eu era bem do contra. Enquanto a maioria ia no de direita, no de esquerda, no de centro, indiferente, né? Eu curtia muito as ideias do Enéas, poucos curtiam na época, né? Meio louco, chapado, né? Como o pessoal fala. E era criticado também por isso, ou seja, eu não estava em nenhum dos dois lados, estava meio neutro, né? Sempre criticado. E durante toda a minha vida, eu nunca fui muito de fazer parte de alguma bolha social. Sempre gostava de tentar entender por que tal pessoa prioriza uma coisa, um lado, e tal pessoa prioriza o outro lado, né? E eu ficava entendendo qual dos dois. Eu tenho que fazer parte, né? Eu tenho que me sentir presente na sociedade. E eu me questionava muito, ficava triste, ficava de canto, pensando por que eu sou assim, né? E eu comecei a perceber que isso estava me fazendo muito mal. Eu comecei a me afastar das pessoas, porque não que eu queira que a minha opinião seja certa, mas por não escutarem, não me derem a oportunidade de falar a minha opinião, né? Talvez por ser um pouco do contra, e as pessoas cada vez mais nessa guerra, nessa briga de o lado certo, o lado errado, de quem é melhor, quem é pior. Ninguém entra no acordo, fica cada vez mais as pessoas se separando, cada vez mais criando seus grupos, né? E esse grupo tem a real função de criticar esse tem a função de criticar o outro. No fim das contas, nada evolui, ninguém ganha um conhecimento, os argumentos não geram assim, um bem-estar na qual você vai ter um aprendizado, né? Fica aquela guerra de saber quem sabe mais e quem não conhece nada. E durante esse tempo que eu me isolei, né, por não me entender na sociedade, eu ficava observando as pessoas, observando sua conduta, seu modo de agir, de pensar, né, de dialogar, na sua conduta no dia a dia. E eu cheguei à real conclusão que, na verdade, você não precisa fazer parte de um grupo para ter felicidade, para ser uma pessoa bem entendida. Você precisa apenas entender as pessoas, né? Entender que cada pessoa tem seu desejo, sua vontade de vestir, sua música predileta, seu estilo musical, né? Sua religião, né? E por aí vai. Enfim, sua cor preferida, seu time de futebol. Cada pessoa tem um gosto e não devemos criticar o seu gosto, a sua opinião, a sua opção sexual, né? E para vocês terem uma ideia, você já reparado, enquanto as pessoas estão aí brigando, se matando por política, os políticos estão lá, vivendo do bom e do melhor,
né? As pessoas continuam na miséria, dependendo de auxílio do governo, porque o governo não está preocupado com o seu bem-estar, está preocupado com o bem-estar deles, né? Enquanto um com o outro briga pelo seu líder político, né? Fica essa guerra infinita, interminável, eles estão bem. No futebol, enquanto estão se matando por time, os jogadores estão ganhando milhões de dólares, de reais, de euros. Enquanto isso, a pessoa está lá com seus problemas. Os jogadores mudam de time que nem troca de roupa. Não muda nada na sua vida. Na música, enquanto não gostam de funk, criticam o rock. Os do rock criticam o funk. E criticam o sertanejo. E criticam quem gosta de música gospel. Por aí vai. Aí no fim das contas, quem tá certo? Em meio a toda essa polarização que existe na sociedade, quem tá certo? Eu te faço uma pergunta: qual é o real sentido da verdade? Tem que existir uma verdade absoluta? E hoje eu entendi que a vida nada mais é que, para mim, é como uma letra de Almir Sater, que ela é mais ou menos assim: ando devagar porque já tive pressa, e leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Forte abraço a todos e lembre-se, felicidade é um estado de espírito, não é uma conquista. Tamo junto.